Graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 12. Deus está mandando uma palavra de advertência para Jerusalém. Ele está dizendo que virá julgar, que vai assolar a terra. E ele manda essa palavra com dureza. Ele faz de Ezequiel uma atalaia do juízo que virá. E ele diz, por exemplo, no versículo 12 e 13, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, tornarei instável o seu sustento de pão, enviarei contra ela a fome e eliminarei dela os homens e os animais. E continua o texto. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E ele continua fazendo essa advertência, dizendo que não salvaria nem os filhos, nem as filhas, e ele fala por várias vezes que só ele salvaria a vida desses 3 homens se eles estivessem nessa cidade. Por quê? Porque pela justiça deles, eles seriam salvos. O texto termina em 20, dizendo, tão certo como vive, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então é uma advertência de Deus para o juízo que ele faria sobre Jerusalém, e ele alerta que não salvaria ninguém por ninguém, cada um seria salvo por si mesmo, pela sua própria justiça. Entenda você que justiça não é julgamento, justiça aqui é alinhamento com Deus, alinhamento com os princípios de Deus, alinhamento com a palavra, vinculado com o céu, isso que significa justiça. E mostra para nós esse texto que Deus tem um aferidor de medidas. Deus tem um aferidor de medidas, ele tem uma referência para decidir. Ele tem pessoas que ele mesmo testifica que são referência para ele. Ele mesmo testifica dessas pessoas. E no caso aqui é Noé, Daniel e Jó. Um dia eu estava ministrando na cidade de Recife, no evento de mulheres, e eu estava falando sobre pecados, sobre necessidade de santificação. Citei o caso de Sodoma e Gomorra, a destruição daquelas cidades por causa da promiscuidade. Você, quando lê Judas, no versículo 7, você vê a destruição de Sodoma e Gomorra pela prostituição, pela promiscuidade, pelos pecados sexuais. Muito claro isso na Bíblia. Além de outras coisas que eram praticadas lá, mas principalmente, como está narrado em Judas, versículo 7, pela promiscuidade, pela prostituição. E eu me lembro que quando a palavra de Deus fala da destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus anunciou que destruiria Sodoma e Gomorra, ele foi abordado por Abraão. Abraão pergunta, Senhor, se houverem 50 justos na cidade, ainda assim o Senhor as destruirá? E Deus responde, não, se houverem 50, não farei a destruição. E aí Abraão pergunta, mas se faltarem 5, houverem 45 justos nessas cidades, o Senhor ainda as destruirá? E Deus responde, não, se houverem 45, não farei essa destruição. Abraão vai negociando com Deus, e se houverem 30 justos? Deus diz, não destruirei. Por causa dos 30, eu não destruirei as cidades. E Abraão vai descendo e diz, e 20? E se houverem 20 justos? Deus diz, também não destruirei. E Abraão chega até 10. Quando Abraão chega até 10, que Deus diz que não destruirá, Abraão não negociou mais. Abraão estava vendo que Deus não queria destruir a cidade, que Deus queria eliminar das cidades a promiscuidade, a prostituição, a iniquidade. E Abraão se cala, não fala mais. E Deus destrói Sodoma e Gomorra. E aqui nesse texto, ele nos dá uma medida de aferição. Ele dá nomes, ele cita lá
em Gênesis, Abraão fala justos, mas não fala nomes. E justos não é justos por praticar justiça, é por estar alinhado com a justiça de Deus, eu repito, as leis de Deus. Quando na Bíblia está escrito justiça, são as leis. Por exemplo, Jesus, quando vai ao batismo, lá no Jordão, João diz, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Jesus responde, deixa por enquanto, importa que se cumpre toda a justiça, ou seja, toda a vontade do meu Pai, toda a lei do meu Pai. Quando fala em Isaías 61, a profecia da unção messiânica, que o Espírito Santo viria sobre Jesus para salvar, para curar, para libertar, ele diz, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Então, alinhados com o céu, arrumados com o céu, salvos, libertos, curados, é isso que Jesus fala. Mas, voltando para a minha conferência, eu estava em Recife fazendo uma conferência, falando de santificação, falando que Deus quer que sejamos santos, que devemos ser santos como Ele é santo, que sem santificação ninguém verá a Deus. E no final da conferência, eu fui abordada por uma mulher. E a mulher estava muito chateada. Eu acho que ela se sentiu confrontada pessoalmente. E, na verdade, nós não confrontamos ninguém pessoalmente, nós liberamos a palavra. Liberamos a palavra. E aquela mulher me abordou e ela disse para mim, doutora, é muito fácil para a senhora, casada, bem casada, marido tem um emprego, aposentadoria, a senhora também ganha bem como juíza. E a senhora falar disso é muito fácil. Agora, eu queria ver se a senhora não tivesse emprego, não tivesse estudado, tivesse 5 filhos para criar, e a única forma que a senhora veria para trazer o pão para dentro de casa seria a prostituição. A senhora iria ou não iria para um prostíbulo? E eu olhei para aquela mulher com muita misericórdia, suspirei fundo, olhei para ela com amor, coloquei a mão no ombro dela e disse, querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesta cidade chamada Recife, deve ter muitas mulheres, mas muitas, não poucas, que não têm marido, que não estudaram, não têm salário, não são juízas, têm 5 filhos para criar e não estão se prostituindo. Talvez estejam fazendo um sacrifício enorme para trazer o pão para dentro de casa. Talvez estejam limpando 2, 3 casas, cozinhando para várias pessoas, lavando roupas, mas não estão se prostituindo. Elas escolheram viver uma vida em retidão. Então, o que eu quero dizer para você com esse texto é que Deus tem um aferidor de medidas. E naquele dia eu disse para aquela mulher, são essas mulheres que com sacrifício sustentam os seus filhos sem cair na prostituição, sem furtar, sem praticar aquilo que abomina e que Deus odeia. Essas mulheres é que serão o aferidor de medidas de Deus. É por elas que Deus vai julgar as outras. É por Noé, por Daniel e por Jó que Deus estava falando do juízo que viria sobre Jerusalém. E quando pensamos nesses três homens, nesses 3 personagens bíblicos, por que Deus escolheu esses 3? Por que Ele fez referência de Noé, por exemplo? Quando lemos a história de Noé, você vai ver que Deus se arrependeu de ver formado os homens. Os homens entraram numa queda livre de pecado, numa queda livre de abominação a Deus. E Deus se arrependeu de haver feito os homens. Ia destruir toda a humanidade, toda a humanidade, toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que ele encontrou Noé, ele achou Noé. Ele viu Noé um homem íntegro, um homem que andava com Deus, está escrito isso. Era justo, justo não que se refere a julgamento. Noé não era um homem que julgava ninguém, justo na sua justiça, justo no seu alinhamento com as leis de Deus, justo com os princípios de Deus. Talvez você diga assim, no tempo de Noé não tinha lei ainda, no tempo de Noé não havia ainda o trono de Deus descido no Monte Sinai, entregue os 10 mandamentos, onde está escrito não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Pois é, a lei não havia sido publicada, não havia ainda sido dado notícia para a humanidade de que Deus aplicaria essa justiça. Mas essa justiça sempre existiu. A base do trono de Deus é a justiça, ele é o justo juiz, ele é o legislador, ele está afirmado sobre a justiça. A Bíblia diz que a justiça é o cinto dos seus lombos,
É uma alegoria essa expressão, mas significa que Deus está assentado sobre o que é justo e o que é reto. Deus é íntegro o tempo todo. Um anjo não ficou no céu quando pecou. Um anjo não ficou no céu quando pecou. O homem não ficou no Éden, no paraíso, quando pecou. Deus não chegou perto do filho dele naquela cruz, quando o meu pecado estava lá. Então o pecado é abominação a Deus, o pecado separa o homem de Deus. Quando a Bíblia diz a alma que pecar, essa morrerá. Não é morte num caixão, 7 palmos abaixo do chão. Não é essa morte como nós a conhecemos, é a segunda morte. Não é a morte que todos nós teremos, do corpo voltar para o pó e o espírito voltar para Deus que o deu. É a morte eterna, é a eterna separação de Deus. O pecado separa o homem de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. É essa alma que morrerá, não é outra alma. Então, Deus cita esses 3 homens. Deus cita Noé. Noé é o primeiro exemplo que Deus dá, a primeira referência de Deus. Foi encontrado justo, foi encontrado reto, foi encontrado digno, andando com Deus no meio de uma população toda, de uma geração toda que estava fora do padrão de Deus. Ele estava como o único que Deus encontrou e resolveu fazer dele uma nova humanidade. Então, Deus estava dizendo, olha, no meio de todos, houve um que não se corrompeu. Talvez se tivesse Abraão continuado a perguntar, chegaria um. Continuando a perguntar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deus diria, eu vou destruir, mas esse um vai ser salvo, como ele salvou Noé. Então, Deus tem um aferidor de medidas. Não é todo mundo, não, são os justos. Os justos que são justos hoje, não pela própria justiça, mas justificados pelo sangue de Jesus. Não é todo mundo que vai ver eternamente com o Pai. Não, não é. Mas aqueles que forem encontrados justificados diante de Deus. E ele cita o segundo exemplo. O segundo exemplo é Daniel. Daniel foi levado jovem para a Babilônia. Jovem, muito jovem. Imagine você, Daniel sai da sua terra como escravo, vai para uma terra que era a raiz, o berço, o nascedouro de toda a feitiçaria, de toda a idolatria, de tudo de ruim.com. E Daniel manteve-se santo naquele lugar. Daniel não se misturou com tudo que havia naquele lugar. Ele ficou separado é santo. Ele ficou separado, Daniel não quis nem comer das finas iguarias do rei. Não significa só comida, significa os banquetes do rei, as festas do rei. Nas festas do rei havia os bacanais. E nos bacanais todo mundo bêbado, no fim, sexo à vontade, as dançarinas do ventre e etc e tal. Então Daniel escolheu ser separado, mesmo ameaçado de morte. Mesmo quando foi ameaçado de morte, ele manteve-se limpo. Não se ajoelha diante de Nabucodonosor, não deixa de se ajoelhar diante de Deus, não deixa de cumprir o que ele tem para cumprir. Se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar, mas eu vou continuar reto e santo. Então Daniel é escolhido porque jovem, muito jovem, foi embora viver como escravo numa terra estranha. E tinha tudo para se deixar contaminar pelo povo daquela terra. Mas não se contaminou, ficou separado até o final. Então nós podemos ser habitantes de uma terra contaminada, habitantes de uma sociedade corrupta, habitantes de um mundo caído e sermos santos. Sim, por que não? Nós não podemos nos preocupar em sermos iguais ao que está ao nosso derredor. Não. O Senhor fala, não vos conformeis com esse mundo. E não vos conformeis e não tomeis a forma do mundo. Não é ficar inconformado e dizer, céus, dor, que muito horrível. Não. Quando a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, é não se amolde a ele. Se você faz um bolo numa forma redonda, o bolo sai redondo. Se você faz um bolo de uma forma quadrada, o bolo sai quadrado. Você toma a forma da forma. É isso que não vos conformeis com o mundo. Não tome a forma desse mundo. Não seja mais um.
Queridos, a igreja não pode, para ser politicamente correta, agradar todo mundo. Sabe, uma pessoa politicamente correta é que agrada a todos, é que não faz nada que contraria ninguém, é que não anda em sentido contrário da sociedade, mas desagrada o coração de Deus. Agora, a pessoa biblicamente correta, ela vai contra tudo que é contra a lei de Deus. Ela está preocupada em agradar a Deus e não agradar o mundo. Ela está preocupada em agradar o coração de Deus. Fazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não desta geração, seja feita a tua vontade, não dessa sociedade. É possível ser diferente. É possível ser separado. Daniel é o exemplo. E depois Deus dá o exemplo de Jó. O exemplo de Jó é um exemplo muito forte. Jó é um livro que está colocado na Bíblia para mostrar, é um livro didático, para mostrar que o mundo espiritual das trevas pode tocar no mundo natural. Pôde tocar em Jó, dando enfermidades graves, pôde matar os filhos, pôde destruir os bens, pôde tirar tudo que Jó tinha, pôde deixar Jó no fundo do poço. Não era Deus, era o diabo, com a permissão de Deus. Agora, por que Jó é exemplo? Porque, não obstante haver sido tocado em todas as áreas da vida dele, e não obstante haver sido afligido em tudo, e não obstante haver tido perdas e mais perdas e mais perdas, nunca murmurou contra Deus. Nunca. Nunca murmurou contra Deus. Nunca. Jó ainda não sabia que havia o livro de Abacuque que seria escrito no futuro. Talvez, se houvesse, ele diria: ainda que a figueira minta, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não dê fruta a figueira, ainda que o animal morra no campo. E ele complementaria: ainda que eu fique doente, ainda que os meus filhos morram, ainda que eu perca tudo que eu tenho, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não murmurou. Não murmurou. Ele ainda não conhecia o Salmo, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não havia sido escrito ainda. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em resumo, Jó recebeu da parte de Deus, sem murmurar, sem acusar Deus, sem falar contra Deus, como até os seus amigos falaram. Os amigos de Jó diziam para ele que certamente ele tinha feito alguma coisa errada, por isso que Deus estava punindo ele, mas Deus não estava punindo. Quem estava tocando em Jó era Satanás. Mas o exemplo que Deus dá de Jó é por causa da ausência de murmuração. Porque não desiste Deus. Eu quero te lembrar que havia um povo que Deus tirou do Egito para colocar na terra prometida. Deus cuidou daquele povo de um jeito tão especial, até abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Deus destruiu o Egito, Deus destruiu a economia do Egito, a ecologia do Egito, matou os primogênitos do Egito para deixar aquele povo ir. E aquele povo só murmurava. Aquele povo tinha a benesse de Deus o tempo todo e murmurava o tempo todo. E por que murmuraram o tempo todo? Porque o tempo todo duvidavam das promessas de Deus. Porque o tempo todo dizia: Deus nos tirou de lá para nos matar nesse deserto. Nós temos saudade dos pepinos, das cebolas do Egito. Oh Deus, como que um povo que viu tantas maravilhas de Deus pode agora duvidar da fidelidade de Deus? O quanto Deus tem sido fiel com tantas pessoas. O quanto elas têm prova, motivos para agradecer. Aí uma coisinha que dá errada. Aí uma perda, um sofrimento que tem. Murmura contra Deus, blasfema. Por que aquele povo que recebeu tão grande promessa não entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb, só 2 de uma geração inteira. Porque eles tinham outro espírito. O espírito de confiar em Deus, o espírito de crer que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará. Caleb diz: se o Senhor entrar conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. O inimigo estava lá, Deus não tirou o inimigo da terra prometida
Eles é que tinham que tirar. A autoridade foi dada a Deus para os homens, por Deus aos homens na terra, para ter autoridade na terra. Somos nós que brigamos com o inimigo, somos nós que expulsamos o demônio. Deus nos deu tudo. Deus nos deu a terra, nos deu o planeta. Quando pecamos, nos deu filho. Tem uma terra prometida para nós. Ele diz, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Está em Apocalipse 21, 7. Tem grandes promessas para nós. Nada deve nos abalar. Nós devemos ser inabaláveis na nossa fé. Inabaláveis. Não importa que aconteça perdas, não importa que aconteçam prejuízos, não importa que venham doenças, não importa. Não importa. Tudo isso é passageiro, tudo isso é passageiro. O que importa é a vida eterna. Não olhando nós para as coisas que são passageiras, vamos olhar para aquelas que são eternas. Não vamos focar os nossos olhos nos problemas, mas naquele que tem para nós a ressurreição dos mortos, a vida eterna. E depois de anos e anos e anos e anos na eternidade, bilhões de anos, os sofrimentos, as perdas, os problemas que tivemos nessa terra já estarão no mar do esquecimento. Então, nada do que nos acontece aqui pode tirar o foco da eternidade, nada. A murmuração tira a promessa de Deus da nossa vida. Pare de murmurar. Você tem 3 exemplos dados por Deus. Vou recordar você. Primeiro exemplo, como Noé, no meio da tua geração, no meio do teu emprego, no meio da tua família, no meio da tua cidade, no meio do lugar onde você está, todo mundo está perdido, mas você pode ser salvo. Você pode se colocar limpo, íntegro diante de Deus. Você pode ser diferente, sal e luz no meio desta geração. Você pode ser uma prova viva de que existe santidade ainda na terra. Você pode ser um dos que Deus vai deixar de bater a mão pesadamente sobre esta nação, por tua causa também. Por tua causa, pela santidade que você vai manifestar diante dele. O juízo dele será aliviado, porque será encontrado você e outros que são separados, que foram santos, que se mantiveram limpos. Lembra do segundo exemplo? Daniel. Pastora, eu estou vivendo um cativeiro, eu estou vivendo um lugar de opressão, tudo está ruim ao meu lado, eu sou acusado injustamente, eu não tenho liberdade. Pastora, sofrimento após sofrimento. Levante a cabeça, olhe para o alto, autor e consumador da sua fé. Fique firme. Ele não disse que não teria aflição, mas disse que venceria. Ele não disse que não viria a tempestade, o vento, a chuva, mas ele disse que a casa não cairia. Ele não disse que você não passaria pelo fogo, mas disse que você não se queimaria. Lembra que ele está com você. Lembra que até na hora da dor, do sofrimento, ele está chorando junto com você. A história de Lázaro. Lázaro sepultado, Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta e Maria sofrendo, estão de luto. E quando Jesus chega naquela aldeia, ele chora com aquelas meninas. Ele não chora porque Lázaro está morto, ele sabia da ressurreição. Ele sabia que chamaria Lázaro, e Lázaro sairia do túmulo. Como ele sabe que vai chamar todos aqueles que nós amamos que morrem. Todos sairão do túmulo. Ele chorou porque ele chora com os que choram. Ele chorou porque ele tem misericórdia, compaixão pelo nosso sofrimento. Então, na hora do seu sofrimento, sinta a presença de Jesus na sua vida. E não murmure. Estenda a mão e diga, pegue na minha mão, Senhor Jesus, toque em mim, me dê o teu abraço. Recolha as minhas lágrimas. Eu quero isso, mas não se afaste dele. Não se afaste dele. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto de oliveira minta, o gado morra, a doença venha, o filho morra, o casamento acabe, o dinheiro desapareça. Queridos, alegrem-se no Deus da salvação. Alegre-se, porque é Ele que vem para no dia certo nos levar para uma vida eterna.
Não se esqueça disso. Não saia dessa medida. Deus tem um aferidor de medida. Não entre em outra medida, fique nessa medida. Na medida de ser biblicamente correto, na medida de não se contaminar com o mundo e na medida de não murmurar quando as coisas não estiverem do jeito que você acha que devem ser. Lembra disso? Deus abençoe. Beijo no coração. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.